uso este vídeo para divulgar um excelente livro de economia política voltado principalmente para não economistas, que é o Economia para a Transformação Social, Pequeno Manual para Mudar o Mundo, de Juliane Furno e Pedro Rossi. Bom, a Juliane Furno é doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp e atualmente ela é docente concursada da UERJ e assessora da presidência do BNDES. E o Pedro Rossi, que ele é graduado em Economia pela UFRJ, depois tem mestrado e doutorado em Economia pela Unicamp, atualmente ele é professor da Unicamp e a principal área de especialidade dele é economia internacional. Ele também é diretor do Centro de Conjuntura da Unicamp. Eu conheço os dois autores, porque assim, a Juliane Furno, ela terminou o doutorado em desenvolvimento econômico dela na Unicamp um pouquinho antes de eu começar o mestrado. Quer dizer, mais ou menos ao mesmo tempo eu começar o mestrado em teoria econômica na Unicamp. E eu acompanho o canal de YouTube dela, que é... E o Pedro Rossi, ele foi professor meu de economia monetária quando eu estava fazendo mestrado em economia na Unicamp. E até eu, quando eu comprei o livro, eu fui ao evento de lançamento desse livro, que teve uma pequena apresentação dos autores na livraria da Leonardo da Vinci, localizada no centro do Rio de Janeiro. Até peguei autógrafo dos dois autores. Então, falar um pouco sobre o livro. Bom, como dizer, é um livro é escrito com um texto muito fácil de ser lido, bastante didático, principalmente para não economistas, que é o principal alvo deste livro, que aí pode ser lido tanto por quem tem formação em outras áreas, quanto por quem é estudante por ensino médio, também pode ser lido por estudante universitário de outras áreas que não a economia, e mesmo eu considero que os professores de bacharelado em economia no primeiro semestre podem recomendar esse livro para os seus alunos para introduzi-los em alguns temas, e até porque apesar de ser bem simples esse livro, no final de cada capítulo tem sugestões de leituras mais aprofundadas sobre os temas abordados por cada capítulo. Aí a primeira parte deste livro é uma apresentação breve sobre história do pensamento econômico. Aí começa falando das diferentes abordagens do pensamento econômico sobre o papel do dinheiro no funcionamento da economia. Depois depois fala um pouco do liberalismo clássico, lá do Adam Smith. Depois fala de Marx e Keynes. Depois fala do neoliberalismo, explica bem a diferença entre neoliberalismo e o liberalismo clássico. E depois ainda fala sobre como o pensamento estruturalista latino-americano aborda a questão do desenvolvimento, do subdesenvolvimento, da dependência. Aí a segunda parte do livro é de história econômica, que aí fala que começa da Revolução Industrial,
Aí passa pela era do liberalismo, do imperialismo, aí depois fala da crise de 1929, aí o surgimento do New Deal, dos estados de bem-estar social no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, o surgimento da globalização, do neoliberalismo, o consenso de Washington, crise na periferia, e aí e vai até e depois de falar do surgimento do neoliberalismo, termina essa parte falando das duas pauladas assim que essa ordem neoliberal teria recebido, que foi a crise financeira global de 2008 e a crise da pandemia de 2020. Aí a parte 3 trata de história econômica do do Brasil, que aí fala das origens da industrialização brasileira, fala da Revolução de 1930, do período nacional desenvolvimentismo, da crise dos anos 80, do Plano Real, da implantação das políticas neoliberais no Brasil, depois essa breve reversão das políticas neoliberais nos governos Lula e Dilma, depois ela da ascensão e do fracasso da estratégia neoliberal do Temer e do Bolsonaro, e finalmente o livro não apenas conta a história, mas no último capítulo dessa parte 3 do Brasil há uma proposição de uma agenda para o desenvolvimento com inclusão social. E aí a parte 4 é utilizada para rebater muitos mitos muito difundidos tanto na grande mídia quanto nas redes sociais, como o mito de que a austeridade vai levar ao crescimento por causa da fadinha da confiança, de que o PT quebrou o Brasil porque o Lula e a Dilma gastaram muito, de que subir juros e cortar gasto é a única forma de combater a inflação e de que as desigualdades no capitalismo são justas porque vem da meritocracia. E este livro não tem apenas um texto muito fácil de ser lido, mas também o livro todo é ilustrado com charges feitas pela Gazetinha da Guanabara. Aqui vários exemplos de charge. Por exemplo, uma das que eu achei melhor aqui é uma que conta em forma de história, explica em forma de história em quadrinhos como foi a crise financeira global de 2008. E eu lembro assim, quando eu era criança na escola, os primeiros livros era quase tudo figura e uns textinhos. Aí depois os livros foram cada vez mais predominando os textos sobre a figura. Aí finalmente chegaram os livros só de texto, que o principal é o texto. E figura assim, tinha bem pouco, assim, ainda no início do ensino fundamental. Aí a professora dizia assim: nem precisa prestar atenção na figura, o que conta a história é o texto, a figura não tem participação nenhuma na história. Bom, aí em relação a este livro, eu diria o seguinte: além, obviamente, do texto ser o principal, não devem ser puladas as charges, que o leitor, além de ler o texto, deve ler as charges feitas pela Gazetinha da Guanabara, porque muitas dessas charges são os melhores resumos que tem dos argumentos apresentados pelo texto, ou seja, as charges não estão aqui no livro só para enfeitar, para ficar bonitinho, mas sim para facilitar os argumentos apresentados pelo livro. E assim, e é importante deixar claro, este não é um livro em cima do muro,
não é um livro isentão, é um livro com um posicionamento claro de esquerda e, e claro que não tem problema nenhum um livro ter um posicionamento político claro. Quer dizer, não só não tem problema nenhum, acho ótimo que o livro tenha um posicionamento claro. O que seria ruim seria utilizar argumentos desonestos para defender um ponto de vista, mas isso felizmente não usa. É um livro com um claro posicionamento, mas é um livro honesto. Ou seja, todos os argumentos utilizados para defender o ponto de vista dos autores são argumentos honestos. E aí, o posicionamento deste livro é claramente influenciado por Marx, por Keynes e também pelo estruturalismo latino-americano de Prebisch e de Celso Furtado. Aí algumas pessoas podem perguntar assim: é influenciado por Marx e por Keynes? Como podem ser influenciados pelos dois ao mesmo tempo, se os dois eram muito diferentes, se o Keynes era um burguês, se o Marx queria acabar com o capitalismo, o Keynes queria só reformar o capitalismo, coisa até que eu já discuti num vídeo até que eu fiz anteriormente, mas é o seguinte, até no próprio livro, na primeira parte, coloca esta discussão e até assim, numa entrevista que já faz alguns meses que aconteceu da Juliane Furno, que ela deu pro Breno Altman, ela até apresentou uma visão mais crítica a essa tentativa de conciliar o Marx e o Keynes. Mas neste livro está exposto claramente o seguinte: Marx e Keynes têm alguns pontos de convergência, mas são autores bem diferentes, mas assim é perfeitamente possível ter uma visão marxista de mundo, ou seja, acreditar que a história se move pela luta de classes, que a sociedade tem classes, que há uma classe aproveitando o excedente gerado pela outra, que mesmo o capitalismo, embora isso seja mais disfarçado, continua existindo, tudo isso dá para perfeitamente ter essa visão marxista de mundo e, ao mesmo tempo, ao defender as políticas macroeconômicas para implementar hoje e não para criar a sociedade ideal, o instrumental keynesiano pode dar uma excelente contribuição. Bom, era e outra coisa que eu notei neste livro, como eu disse, é um livro de divulgação de história do pensamento econômico, história econômica e economia política para o público leigo. Há uma forte semelhança com o livro A Era da Incerteza, do John Kenneth Galbraith. A diferença é que A Era da Incerteza, na verdade, é uma série de filmes, documentário, que, na verdade, houve um livro que compilou esses documentários. Mas eu percebi uma forte semelhança a esses livros, porque também o do Galbraith também deu uma passada geral na história do pensamento econômico, com os liberais clássicos, depois do Marx, depois do Keynes, também falou do papel da moeda na economia, também rolou a história da Revolução Industrial, da colonização, mas a diferença é que a Era da Incerteza do Galbraith é muito mais antiga, é da década de 1980 e é feito na América do Norte, e aí não dá, aí já este livro, além de ser mais atualizado, trata também de casos específicos do Brasil. E também eu gostaria de comentar o seguinte: esse livro está preenchendo uma lacuna que faltava, que se via pouco assim, heterodoxos, desenvolvimentistas, esquerdistas, fazendo divulgação de economia para público leigo. Durante muito tempo,
principalmente no YouTube, mas também em outras redes, essa tarefa, quem fez isso muito bem foi muito mais gente de direita, porque, claro, é até mais fácil, porque ó, eles têm isso aqui, e o que se via muito, o que se viu muito nesses últimos 10 anos foi tanto é, divulgação de economia ortodoxa, mainstream, quanto divulgação da crítica à direita da economia ortodoxa, mainstream, que é a economia austríaca. A economia austríaca foi super presente no YouTube ou em outras redes, tem aquele canal Ideias Radicais. E assim, eu vivo numa bolha em que a maioria das pessoas perto de mim é de esquerda. Aí eu nem sabia, assim, que aí eu fiquei até fiquei assustado em saber de gente que conhece pessoas mais jovens que aprenderam economia com a influencer do musical da Disney, porra. É, e assim, não quer, e por isso que acho que finalmente os heterodoxos, a esquerda em geral, está descobrindo a necessidade para se comunicar com o público leigo. Quem já estava, além de, mesmo antes desse livro, a Juliana Furno já tinha um canal de YouTube, também o Paulo Gala também já estava usando o YouTube há um poucos anos. Também teve o Conexão em Xangai do Paulo Gala, André Roncaga, Elias Jabor e o Wallace Moreira. Também o canal Tese 11 da Sabrina Fernandes. Que é o seguinte, claro que sempre vai existir pessoas de direita, não estou dizendo que a esquerda tem que ser sempre a dona da verdade, mas é o seguinte, eu acredito que muitas pessoas acabaram sendo influenciadas por ideias econômicas mais ligadas à direita, tanto do mainstream quanto da escola austríaca, porque algumas pessoas vão defender isso sempre, mas outras talvez defendam só isso porque não tiveram a oportunidade de conhecer o contraponto e finalmente agora estão tendo oportunidade de conhecer um contraponto. E também acho que outra coisa importante de destacar é o seguinte: esse livro não surgiu do nada, na verdade surgiu a partir de um curso de ensino à distância de economia para a transformação social promovido pela Fundação Perseu Abramo em 2021. Bom, então por fim, e outra coisa que eu lembrei que acho importante destacar é o seguinte: eu já estava planejando fazer um vídeo para falar sobre esse livro faz uma semana mais ou menos. E aí, uma coisa que eu vi ontem no Meteoro, num vídeo do Meteoro, que foi uma entrevista com Carlos Ossi e a Natália Pasternak, que eu acho muito importante destacar é o seguinte. Assim, o tema deles não é muito ciências humanas, o tema dele é ciências duras, mas uma frase da Natália Pasternak que eu acho que vale muito também para falar sobre o livro do qual estou falando agora é o seguinte: a Natália Pasternak disse que no Brasil a divulgação científica ainda está engatinhando, que muitos acadêmicos acabam fazendo isso no tempo livre, sem ganhar nada para isso. E, e aí eu pensei, isso acaba valendo até mesmo para esse livro, que embora a Natália Pasternak esteja falando ontem de ciências naturais, no caso também.
desse livro, que é um trabalho de divulgação de ciências, só que de ciências sociais, só que também é um caso assim de autores que são super ocupados, porque um é que já tem outros afazeres para já tem outros afazeres, porque um deles é docente da Unicamp e tem várias atribuições dentro da Unicamp, além de simplesmente ser professor e pesquisador, ele é diretor do Centro de Conjuntura da Unicamp. A Juliane Furno acabou de passar no concurso de docente da UERJ e agora é assessora do BNDES, ou seja, eles já têm um monte de afazeres e ainda conseguiram arrumar um tempinho aí para fazer a atividade de divulgação por considerar isso muito importante. Bom, e por fim é o seguinte, por que ler este livro? Bom, como está bem escrito aqui, esse livro é um pequeno manual para mudar o mundo. Eles seguem bem aquela ideia lá do Karl Marx de que os filósofos não têm que só que entender o mundo, mas também tem que mudar o mundo. E acredito assim, quem quer ser militante, mas não é da área de economia, como muitas vezes a economia está em todas as discussões, é muito importante conhecer o essencial, aí por isso eu acho o seguinte, para qualquer pessoa que quer ser militante no Brasil, eu acho muito importante ler, e também mesmo assim, apesar de ser um pequeno manual para mudar o mundo, mesmo quem não é prioridade da ordem do dia, assim, não está na lista do topo de prioridades para os próximos anos mudar o mundo, ainda assim eu recomendo a leitura deste livro por por ter mesmo quem tem interesse nos sistemas tratados, que eu já falei que quais são, e queria aprender um pouco mais. Assim como eu disse, este livro não é um livro acadêmico, mas pode ser um excelente introdutor em alguns temas que levam à leitura de obras mais acadêmicas sobre o tema, algumas obras que são indicadas no próprio livro. E também acho o seguinte, todos, todos esses temas tratados nessas 220 páginas de livro são temas que estão sendo muito discutidos atualmente no Brasil, nas redes sociais, muita gente que não é economista, mas mesmo assim está discutindo, eu acho bom, assim, muito bom, tem interesse, é um temas relacionados à economia, que trata de pensamento econômico, você vai vendo no Twitter, no YouTube, há muita gente falando nisso, conversa entre as pessoas, colegas de faculdade, de trabalho, almoço de família, muita gente conversando de economia e muitos temas de economia que são tratados nesse livro. Conhecer o básico de muitas coisas através desse livro pode até ajudar, sim, ter um papo aí com outras pessoas, impressionar outras pessoas aí num bar, numa casa noturna, numa festa, sei lá, até para isso a leitura serviria. E algumas pessoas poderiam perguntar o seguinte: você recomenda dar este livro de presente para irmão mais novo, para primo mais novo, para sobrinho? Eu responderia o seguinte: olha, se eles já têm bastante interesse em temas discutidos por este livro, eu sugeriria. Mas assim, se eles ainda não têm muito interesse, aí eu não sugiro, porque não acho que
presente deve ser livro, livro que pode ser ter finalidade de fazer cabeça das pessoas. Eu não acho que é o melhor tipo de presente. Muitas vezes também livro nem é o melhor tipo de presente que existe, mas assim, não dá de presente, mas conversar sobre os temas desse livro, até conversar sobre conversar sobre este livro, para despertar o interesse, eu acho que vale a pena. Mas assim, o que eu acho mais importante ainda sobre esse livro é o seguinte: se alguma pessoa, aí sim que eu acho mais importante, se alguma pessoa perguntar assim, eu quero saber sobre. Eu não entendo muito de economia, queria entender mais sobre economia. Vocês, que livro aí que você sugere para eu ler? Aí eu acho assim que, entre outros livros, se alguém está interessado em saber um pouco de economia e introdução, eu acho que aí eu recomendaria perfeitamente, principalmente se for brasileiro, eu recomendaria perfeitamente ler. Este livro é bastante recomendável, sim, para ser introduzido no tema. Para não. Melhor do que. Claro, não é o único. Este livro não é sobre. Não é sobre teoria abstrata, portanto, aqui nesse livro você não vai encontrar gráfico de curva de oferta e demanda, não vai encontrar o modelo ISLM, ou seja, se quiser saber um pouco mais, é bom ler esse livro, além de outros. Mas, assim, se alguém quer saber um pouco, se quiser saber um pouco sobre economia e não quiser ser doutrinado pelo livro do Mencken, que fala, entre outras coisas, que se tentar distribuir o bolo, cada um vai ficar com umas partes cuja soma vai ficar menor do que o tamanho do bolo original, que o salário mínimo aumenta o desemprego, assim, livros de economia sem essa doutrinação ideológica do Mankiw e livros com uma abordagem mais progressista, além do Introdução à Economia do Wilson Cano, do livro do Varoufakis e do Economia, Modo de Usar do Rajan Chang. Tanto o livro do Varoufakis quanto do Chang são bons, mas além desses, recomendo muito o livro da Juliane Furno e do Pedro Rossi, que além de tudo é um livro brasileiro e que também trata questões específicas do Brasil. Espero ter estimulado quem viu este vídeo a comprar o livro, ler o livro e, além de comprar o livro, ler o livro, sugiro também, e se gostou tanto do meu vídeo quanto do livro, que dê like para esse vídeo e que também ajude a divulgar meu canal.